Oi, gente. Nossa aula de hoje vai começar a partir desses quadradinhos, né? Aqui embaixo desses quadrados tem algo muito importante para quem quer se dar bem na vida. Não é um remédio, não, viu? Nem é dinheiro. Vamos lá descobrir juntos? Estão vendo aí como isso é importante? No terceiro ano já se espera que todo mundo conheça essas letras. Isso aqui se chama letras, que, como eu já disse anteriormente, servem para ler, certo? Então, as letras, elas são individuais, né? Cada letra tem seu som. Mas quando elas se juntam, elas formam as palavras, certo? Aqui nós temos consoantes, consoante, consoante. E temos vogais, certo? P é consoante, B é consoante, O é vogal, A é vogal, O é vogal. O W é uma letra nova no alfabeto português, né? Pelo menos no brasileiro. Tem vários sons, dependendo da posição dele na palavra, certo? Então, não vou falar do som deles. Mas também não vim aqui para falar de som, não. Eu vim aqui para falar que essas letras que compõem o alfabeto, que são 26 e não estão todas aqui, elas formam as palavras. As palavras. Certo? E nós temos duas palavras: flor e cruz. Flor tem 4 letras, 3 são consoantes, uma é vogal. Cruz tem 4 letras, 3 são consoantes e uma é vogal, certo? Então, essas duas palavras aqui, flor e cruz, são formadas por letras que são as vogais e as consoantes. Mas existem muitas outras palavras, né? Milhares de palavras existem no mundo. Então, pinhão, bota, pato, são palavras. E vocês observem que, para formarmos palavras, nós temos que usar vogais e consoantes. Qualquer que seja a palavra que a gente vai escrever na nossa língua portuguesa, nós precisamos das vogais, que são A, E, I, O, U, certo? E das consoantes. Então, nós temos aqui pato, bota, bola, pinhão, bolo, flor e cruz. Todas, certo? Todas formadas por letras. Letras essas que são consoantes e vogais. Está claro que as palavras são formadas por letras. Agora tem um detalhe. Nem sempre as palavras estão juntas. Algumas vezes nós precisamos separar essas palavras. E essas palavras separadas a gente chama esses pedacinhos, que não são pedacinhos, são sílaba. Então, a palavra bolo, bolo tem 4 letras, mas quando a gente vai separar, elas têm 2 sílabas, certo? A sílaba bo e a sílaba ló, bolo. A mesma coisa acontece com a palavra bola. Bola tem 4 letras e 2 sílabas, certo? Bola. É assim que se separa a bola. O B e o O, o L e o A. Pato. Pato tem 4 letras e pato se separa o P e o A, o T e o O.
Peão. Peão tem 4 letras. A gente separa o P, o I e o A e o O com esse acento que dá o som de ão. Peão. Certo? Peão tem 4 letras e 2 sílabas. Bota tem 4 letras e 2 sílabas. A tia. Mas flor também tem 4 letras. Cruz também tem 4 letras. Mas só tem um som. Então, a esse som único, ele não separa. Flor. Você não vai dizer flor. Se você for dizer flor, deixar o R só, não é flor. Então, não se separa. Cruz. Cruz também não se separa. Por quê? Porque só tem um único som. Mas palavras que a gente diz que tem mais de um som, elas são separadas. Certo? Então, essa separação serve para palavras de 4 letras, mas também serve para outras palavras, para todas as palavras. Todas elas se separam, né? Menos, né, como eu disse a vocês anteriormente, as que formam só um som, como a palavra a palavra sol, a palavra luz, céu, e por aí tem muitas e muitas palavras que não se separam. Ele, ela, então são palavras que não se separam. Mas nós temos palavras que, né, que tem mais do que 4 letras. Por exemplo, a palavra professora. A palavra professora tem 4 sílabas. Ó, professora. A gente pronuncia professora. Então, se a gente abre a boca 4 vezes, a gente separa a palavra professora em 4 pedacinhos. Só que a palavra professora tem 2 letras iguais, que é a letra S. Quando nós temos 2 letras iguais com a letra S das palavras, nós separamos cada uma numa sílaba. Então, professora. O S os S são separados, certo? A gente separa as palavras com um tracinho. Não é para separar as letras, é para separar as chamadas sílabas, que são os sons produzidos pelo impulso da voz, certo? A gente diz professora, a gente separa, né? De acordo com o impulso da voz. Professora, 4 vezes a gente fala. Então, 4 impulsos de voz, a gente separa em 4 sílabas. Mas nós também temos a palavra salada, né? Que eu sei que vocês devem gostar muito de salada. Toda criança gosta de comer salada, principalmente na escola, né? Não? Aquela salada super gostosa que as merendeiras fazem. Então, salada tem 6 letras. Mas a gente não abre a boca 6 vezes para dizer salada. A gente faz 3 impulsos de voz. Salada. Então, salada tem 3 sílabas. Certo? E assim, nós temos várias outras palavras. Nós temos sapato. Quando eu achar sapato, eu mostro o sapato. Sapato. Está aqui sapato para vocês. E sapato tem 6 letras, mas tem 3 impulsos de voz, ou seja, ele é separado em 3 sílabas. Certo? Sapato. Passado. Passado também tem 3 sílabas. E observe que passado
Assado. Ela tem também 6 letras, certo? E ela tem também o caso do S. Para vocês lembrarem bem que quando vocês encontrarem uma palavra que tiver S junto, essas duas letras S serão separadas em sílabas diferentes. Outras palavras que também tem R junto, esses dois R's serão separados. Daqui a pouco eu vou dar outros exemplos com R, certo? Tem várias sílabas do português que não se separam. Aqui nós temos a palavra alho. Alho tem 2 sílabas, mas tem 2 letras que não podem se separar, que é LH. O L e o H, que formam a sílaba lho, não se separam em nenhuma palavra, certo? Então, alho, olho. Quando vocês forem separar essas palavras, a vogal inicial vai ficar só e as 3 últimas letras ficarão juntas, tá certo? Nós temos aqui, encontrei uma palavra que eu disse que se separa, né? A palavra carroça. Aqui os 2 R's junto, carroça. Quando você separa, o R vai ficar cada uma sílaba diferente, tá certo? Então, é muito importante a gente aprender isso aqui, tá certo? Temos aqui, ó, a palavra ninho. Temos o N e o H, que também são outras letras do alfabeto que não se separam nas separações silábicas. Ninho tem 2 sílabas, 5 letras, e o N e o H permanecem juntos na separação das sílabas. A palavra, por último, a palavrinha minha. Minha. De novo, o N e o H junto não se separam, como está aqui no exemplo. Minha. Certo? Então, vocês fiquem bem atentos que quando vocês virem 2 consoantes, NH e LH, nas palavras, na hora de separar, elas não se separam. Mas quando você tiver S, S e R, R, elas serão separadas em sílabas diferentes. Agora que já aprendemos sobre separação de sílabas, vamos a alguns exemplos para vocês aprenderem como classificamos as palavras de acordo com o número de sílabas, tá certo? Então, eu vou escrever aqui no quadro algumas palavras e a gente vamos aprender como se classifica a palavra de acordo com o número de sílabas. A classificação das sílabas são monossílaba, dissílaba, polissílaba e trissílaba. Então, o que é monossílaba? O que quer dizer monossílaba? Quer dizer quer dizer uma sílaba. Então, vez, uma palavra monossílaba. Luz, uma palavra monossílaba. Sol, uma palavra monossílaba, e céu, uma palavra monossílaba. Se é monossílaba, ela não se separa. Quer dizer 2. Dissílaba quer dizer que a palavra tem 2 sílabas. A palavra casa, olho e carro são palavras de sílaba porque, ao se separar, elas vão ter 2 sílabas. Certo? Vou dar aqui um rápido exemplo. Eu vou separar a palavra casa. Casa. Então, 2 sílabas. A palavra olho. Olho. 2 sílabas. Carro. 2 sílabas. Carro.
Então, quando uma palavra se separa em 2 sílabas, ela recebe o nome de sílaba, certo? E para lembrar vocês que, como eu disse anteriormente, palavras que têm LH, ao se separar, ele permanece junto. Palavra que tem RR ou R dobrado, ao se separar, eles ficam cada um em uma sílaba, certo? Então, botem aí na mentezinha de vocês que de 2 sílabas. Mono, uma única sílaba. Então, não precisa separar. Continuando a classificação das sílabas, as sílabas também se classificam em trissílabas e polissílabas. Trissílabas quer dizer 3 sílabas. Pássaro, pássaro tem 3 sílabas. Minhoca, minhoca tem 3 sílabas. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Então, a palavra que tem 4 ou mais sílabas se chama polissílaba na hora da classificação, da separação. Necessidade. Necessidade tem mais de 4 sílabas, né? Televisão. Televisão tem 4 sílabas. Então, essa é a classificação das palavras. Mono, que quer dizer uma única sílaba. Di, que quer dizer 2 sílabas. Tri, 3 sílabas. E polissílaba, que quer dizer 4 sílabas. A gente vai usar essa classificação quando a atividade for pedida para separar e classificar as palavras. Não é que você toda hora vai dizer, ai meu Deus, a palavra casa tem 2 sílabas, é uma palavra de sílaba. Não é isso. É na hora que for pedido para você separar as sílabas. E também, quando você for escrever, você tem que observar os critérios de separação das sílabas, certo? Você não separa uma palavra de qualquer forma. Você separa a palavra de acordo com a sua classificação. A palavra pássaro. A palavra pássaro nós temos um SS ou S dobrado aqui e a gente vai separar ela da seguinte maneira. Pássaro. Como eu disse anteriormente, lá no exemplo, as letras, as consoantes SS e RR não ficam juntas na separação de sílaba. Na palavra minhoca, minhoca, o N e o H não se separam. Então, minhoca, o N e o H ficam juntos na hora que você for separar uma sílaba. A palavra necessidade. Necessidade. A mesma coisa, a gente separou os 2 S ou os S dobrados. A palavra televisão. Então, isso aqui é a classificação da separação das sílabas, certo? Nós vamos praticar nas atividades, tanto nas atividades que vocês receberam, como nas atividades dos livros, certo? As atividades desta aula serão hora da diversão, desafio silábico, que é uma atividade impressa, certo? Vocês pegaram na escola. E fique esperto, que também é outra atividade impressa, está dentro do mesmo pacote. E no livro de português, os alunos vão trabalhar a página 27 e a página 45. Tchau.